Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar algumas coisas referentes ao alinhamento. E esse alinhamento que eu digo seria alinhamento dos corpos, né? O alinhamento da personalidade, para que ele possa se alinhar à nossa alma, ao nosso ser interno. Então nós temos aqui algumas fases. Por exemplo, primeiro, eu vou colocar aqui, houveram no passado e no momento muitos mestres, né? Mestres que deram suas ideias, suas formas de como atuar na forma espiritual. Eu aqui vou colocar as minhas, porque não tem por que eu colocar a de outros mestres, porque os deles já estão todas escritas e são variadas, né? Eu vou colocar aquilo que deu certo para mim, que eu fiz e se manifestou. Então, a primeira coisa que eu queria falar seria essa estar consciente, né? Estar consciente, o que seria estar consciente? Nós talvez possamos mais para frente explicar o que seria esse ser consciente, né? Esse saber, o estar aqui agora, né? Saber quem é essa pessoa que está aqui falando, a idade dela, como ela pensa, como ela atua, quais são os seus egos, quais são as suas atividades, quais são os seus relacionamentos pelo mundo. E isso esse é o teu estado de consciência, né? Eu estou agora, por exemplo, consciente do que eu estou falando. Estou consciente do meu físico, estou consciente do meu emocional, estou consciente do que está acontecendo lá fora. Quando isso é o chamado eu consciente. Mas quando, por exemplo, a mente nos domina, ela nos leva, você está, exemplo, está caminhando numa rua, de repente vem uma ideia, essa ideia te domina, vai te levando, vai, às vezes a pessoa chega a ficar irada até com uma ideia dessas, né? E isso a gente fala, a pessoa perdeu a consciência, porque ele criou consciente, foi dominado pela mente. Bom, seguindo, então, essa primeira fase seria estar sempre consciente, né? Sempre estar consciente e voltado para um ser interno, né? Algo que mantém e auxilia esse eu consciente, eu estar eu aqui agora, né? Seria alguma chave, alguns elementos assim de como se fosse uma batida, um sino, algo que desperte, né? Algo que desperte, que seria muitos utilizam orações, frases. No meu caso, eu sempre utilizei um mantra. Eu comecei com a linha quase todos os brasileiros começam com a linha, pela minha idade, era mais pela linha católica. Na época era mais a linha católica que era a religião mais forte. Depois eu fiz determinadas experiências e conheci muitas outras filosofias espirituais, mas eu foquei, na hindu, né? Numa linha mais devocional, né? Conhecido como Bhakti Yoga, no qual você olha uma imagem e faz um mantra. Então esse mantra
eu sempre, de momento a momento, eu trago a lembrança, porque ele fortalece esse estado de consciência. Você traz, você desperta, você fica no dia a dia mais consciente. E depois, quando você fica mais consciente e você já leva um grande tempo com essa atitude e você começa a ter certas despertar, ser ter bons frutos e se tornar efetivo, começa a vir algumas forças contrárias, algumas forças da escuridão. Isso aí eu não vou falar nesse momento, porque não é o assunto que estou sendo colocado agora. Talvez em outra oportunidade, porém é um assunto que não se deve levantar muito, fazer muita propaganda, né? Então, voltando à nossa linha de pensamento, podemos falar que além de nós estarmos conscientes, né, de momento a momento, procurar, porque estar de momento a momento é difícil, às vezes a pessoa, no máximo, assim, sendo até talvez soberba, né, assim, 5 minutos, 3 minutos, né, porque a pessoa sempre, ela chega a adormecer, ela adormece, e já às vezes pensa em outro assunto, ou às vezes, dependendo da atividade, se é uma atividade muito necessária, a pessoa esquece. Quanto maior a atividade for maior, for mais necessária, dificilmente você consegue manter a consciência. E outro processo junto com esse trabalho de estar elevando a consciência, fazendo o mantra, seria estar se auto-observando. Auto-observando nesse exato momento, né, se vendo quais são as sensações que estão passando pelo meu corpo. Poderia ver se é um sentimento, se tem alguma tristeza, algum medo, raiva, alegria exagerada. Isso eu estou meio que focando assim pelo ponto da medicina oriental, que sempre é bom você ter um certo conhecimento, não que seja extremamente necessário, porque cada um pode usar uma terapia que convier. Você, no momento que nós estamos falando, é só autoobservação, autoobservação do físico, autoobservação das emoções e a mente. E posteriormente isso, às vezes você vai observar que tem algum desequilíbrio, né, um desequilíbrio de doença, que talvez você poderá utilizar algumas técnicas. Eu, no caso, eu fiz autoterapia, até um pouco eu desenvolvi alguma coisa, né, alguma coisa de autoterapia, porque eu tinha que fazer um trabalho comigo mesmo, porque quando você trabalha com essa parte espiritual e vem outros processos que eu vou falar mais para frente, é necessário uma certa terapia. Bom, após isso nós verificamos que, estando consciente, temos essa visão de estar sempre trazendo, e necessário um mantra, uma oração, algo que essa chave, essa seria esse foco, né, essa chamada, né, chamada para te fortalecer, ficar atento, vem esse alinhamento, né, alinhamento do físico, emocional e do mental. Por que a necessidade desse alinhamento? Porque se você não está observando o teu físico, ele está disperso, ele toma uma decisão própria,
ele segue um caminho diferenciado daquilo que a tua consciência quer, e que seria uma consciência elevado para o alto. Então, outros processos que nós aqui conversamos, e já foi conversado em algum outro vídeo, que foi sobre alimentação, procurar ser uma alimentação mais vegetariana, a questão da carne, que aqui nós consideramos que é um assunto que já foi falado em outra ocasião também, mas aqui a gente não vai falar porque não tem muito a ver com a parte de alimentação, parte de proteínas, mas sim com a parte espiritual. Assim, falando bem rápido, o ser que está no reino animal, ele também está em evolução. Se eu como carne, eu estou ceifando a vida espiritual de um ser no reino animal. Bom, não vou desenvolver mais esse trabalho, porque não faz parte. A outra coisa seria assim a parte emocional. A parte emocional, normalmente o emocional é mais fácil quando você está consciente, é ficar sempre observando você estar atento, procura estar dominando tua mente, e aí você já observe, né, qual a sensação. Normalmente uma sensação emocional, ela está ligada a alguma doença mais básica que eu digo, assim, uma coisa que você pode curar, um desequilíbrio que você pode curar facilmente. E outra que pode ser algo mais profundo, já é doenças da alma, que por sinal nós vamos falar isso, talvez eu fale isso para frente, porque é algo que está acontecendo nesse exato momento. Doenças da alma, o exemplo, eu posso estar tendo um problema de rim e bexiga. O rim e a bexiga está relacionado dentro da medicina oriental, elemento água, elemento de purificação. Então, se eu não observar dentro da minha pessoa, do meu ser, o que é que eu estou fazendo errado, o que eu não estou purificando, vai se manifestar esse desequilíbrio em relação ao elemento água. É um desequilíbrio. Então, nossa mente, nosso corpo físico, o emocional, ele conversa com nós, ele está em contato com nós, dizendo que está errado, porque a alma, ela vem, induz uma determinada energia, olha, você não está alinhado nesse ponto. E isso nós podemos observar, até perguntar em sonhos às vezes vem informações da alma, mas nós podemos, nesse próximo assunto, nós podemos conversar sobre esses contatos, né? O contato, o que seriam esses contatos, sinais? Os contatos e sinais que vêm da alma, vêm do espírito e pode vir de outros seres de luz, que é aí muito mais difícil, vai depender do estado espiritual dessa pessoa, ou ele é um ser que já vem para essa vida indicado para ele ter um contato com o ser superior. Não é qualquer um que tem um contato com Cristo, é uma coisa muito difícil. E a grande maioria tem contato com a alma, com o espírito, segue seu caminho, ela dá informação, qual é o teu caminho. Essa que é assim, talvez a essência do momento de agora, desses tempos, que é estar em contato com a nossa alma e com o nosso espírito, que eles vão nos indicar qual é o nosso caminho para essa evolução desse momento, que não é algo muito comum, mas a energia desse momento, desses aqui do planeta, ela propicia
porque a alma ela está muito próximo já à nossa personalidade, então ela facilita esse contato. Então esses contatos, do meu ponto de vista, né, do meu ponto de vista, de quem está aqui falando, pode ser que para outras pessoas seja diferente, mas o contato mais fácil, vamos dizer assim, não é que seja tão fácil, assim, vai depender do teu alinhamento, do teu trabalho do dia a dia, né, desse trabalho de estar consciente, desse trabalho de você estar se auto-observando, de estar alinhado com o teu físico, alinhado com as tuas emoções, alinhado com observando a tua mente, e estar assim alinhado, cuidando, né? Cuidando da gula, né? Aqueles 7 pecados capitais já antigos, que hoje ainda... O que é a gula, né? A gula é aquele desejo, né? Desejo de alimentação, do prazer, tem o desejo da luxúria, né? Que leva a pessoa... Mas aí já é um outro tipo de trabalho, né? Vamos supor, de levar a pessoa à castidade, uma pessoa que é casada, é um outro assunto que também já deve ser levado, que é já um pouco mais complexo, que teria que conversar sobre um outro vídeo. Então, nós estamos falando sobre nós estamos alinhados alinhados no físico, no emocional, no mental, para quê? Para que a gente possa se alinhar à alma. Esse trabalho do dia a dia faz para que à noite nós podemos ter sonhos evolutivos. Sonhos evolutivos, no meu caso, tem uma pessoa que fala muito, que tem um livro, é, Nossa Vida nos Sonhos, que é do Trigueirinho, e se não me engano é esse o nome do livro. O que ocorre? Ali ele explica a forma, possivelmente a forma dele, né? A dele, como ele chegou a esses sonhos. Depois lá nas partilhas dele ele explica o significado de cada sonho, mas particularmente cada um tem a sua forma porque você inicialmente você pega uma técnica, daí você não materializa aquela técnica, não petrifica aquela técnica, você deixa ela livre. E aí você intuitivamente você vai tendo, através da criatividade, né? Criatividade é o terceiro raio, né? Depois raio é outra coisa também, é outro assunto que a gente também pode conversar, mas não é assunto agora, né? Que é, vamos supor, principalmente para mim, é colocar vontade, né? Vontade de ter sonhos, porque você não adianta só você à noite vai dormir, você tem que ter aquela ansiedade, aquela vontade de ter sonhos, e acordar pela manhã, não se movimentar. Eu particularmente, quando eu acordo, eu faço uma retrospectiva do sonho, retorno de novo, faço outra retrospectiva, façam 2, 3, quantas respectivas você... Porque cada vez que você faz uma retrospectiva no teu sonho, novos elementos vão surgindo. Evitar colocar emoção, evitar colocar mente, evitar colocar pensamentos e simplesmente estar ali, consciente também, consciente e fazendo aquela retrospectiva. À medida que você vai fazendo aquela retrospectiva, você já marcou, já gravou. Aí levanta, pega uma folha de papel, normalmente eu tenho um caderno, coloco a data, eu vejo naquele sonho o que é a cena mais marcante. Vamos supor que eu sonhei que tinha uma piscina, que tinha pessoas tomando banho na piscina, eu coloco piscina, né? Aí coloquei a data, coloquei na piscina, e daí eu vou citando, eu vou escrevendo o que aconteceu. Aí eu vejo como que aconteceu esse sonho. Seria um sonho assim que ele leva uma certa veracidade. O que seria essa veracidade? Porque tem sonhos que você percebe assim que
não é marcante. O sonho que é marcante, que é um sonho que vem da alma, ele é chapado, assim, pá, pá, ele vem assim, com 3, 4 imagens assim, marcantes, assim, que não tem como te enganar. E normalmente o sonho que eu gosto de marcar sempre são os recorrentes, né? Ele sempre se repete com alguma mensagem diferente, com uma imagem diferente. Por exemplo, você está lá sonhando com piscina, com 4 pessoas, depois aparece a piscina num lugar mais alto, ou na noite, ou no dia. Cada elemento que aparece tem um significado, aí a pessoa vai ter que é, aprender. No começo você tem que ler bastante como funciona o sonho, mas com o tempo a pessoa começa a intuir e saber como funciona. Aí, ó, segundo, eu vejo a veracidade, eu vejo a qualidade, né? A qualidade seria assim, é, vamos supor que você se alimentou muito à noite e foi dormir, você aquele sonho assim meio pesado, né? Pesado, ou às vezes assim um sonho que te dá uma tristeza. E tem que tomar um certo cuidado, tem que ver a fonte do sonho. Porque no lado de lá tem coisas que vêm do lado positivo e vêm coisas do lado negativo. E a segunda, assim, seria qual seria a interpretação, né? Qual o significado daquele sonho, né? Se o sonho está significando, vamos supor, a piscina é água, né? Piscina tem água aí, você dentro da piscina está purificando. Então, purificação, você tem que se purificar. E aí, dependendo da imagem daquele sonho, você vai, com o tempo, vai aprendendo a discriminar, saber o que é que teu ser interno está indicando para você. Bom, esse é sonho. Outra para aqueles que já gostam de fazer uma oração, meditação, a contemplação, é depois de estar feito esse processo, normalmente é involuntário. Não tem como você, não, hoje eu vou ter uma informação que vem lá do alto, não sei, isso não somos nós que a gente simplesmente, como diz um velho, né, um ditado assim de um mestre, né, que quem é você? Você vai lá, vai fazer uma grande viagem. Então você tem um navio, você prepara o teu navio com todos os mantimentos, verifica as velas, se tudo está em ordem, levanta as velas e espera o vento vir. O vento não é você que faz. O vento vem de Deus. O vento é como se fosse a nossa alma, o nosso ser interno que vai vir ou não dando informações. Mas todo dia você fica preparando, se prepara adequadamente para aquela viagem. Se prepara pela viagem, uma hora vem. E tomar cuidado de um dia não estar preparado para a viagem, porque às vezes você não está preparado, vem e daí você perde a informação. Outras coisas seria assim um termo muito hoje comum, canalização. Às vezes pode ser até após um relaxamento profundo, uma meditação, você procura assim ficar em silêncio e anotar algumas ideias. Anota a ideia numa folha de papel, então num gravador, então às vezes vocês não têm celular antigo, né, que vocês vão jogar fora, não utilizam, tira o chip para não ficar prejudicando energeticamente e só fica com o gravador, né? Você vai lá, grava o que você pensou, aquilo que veio, anota aquilo, fala. E vocês vão perceber depois que quando você escrever numa folha de papel, aquilo não era uma coisa tua. Às vezes às vezes não é, mas à medida que a pessoa vai trabalhando com isso, vão percebendo assim que vem às vezes de um plano mais alto. É muito particular. Isso que eu falei, é lógico que é um trabalho que leva algum tempo, mas hoje isso está bem acelerado. Então, manter o silêncio, né?
usando esse trabalho, manter o silêncio. E a nova vida é essa. A nossa nova vida pode ter um discernimento, ver os pontos positivos, os pontos negativos, mas o resultado final seria perguntar para o teu ser interno qual é o caminho. Qual é o caminho que eu vou tomar nas coisas importantes, né? Não vai perguntar o que eu vou comer hoje, se eu vou comer um alface, uma rúcula. Isso são coisas básicas, né? O dia a dia eu sei, né? Mas vamos supor, até mesmo um trabalho. Qual é o meu trabalho? Hoje eu trabalho, isso já é bom perguntar internamente. Porque hoje a energia está mudando muito, o planeta está bem acelerado e é bom se conectar, né? Se conectar e procurar esse caminho interno, porque não nós estamos indo para um plano que não há mais retorno. Viver com a mente. Com a mente a gente vai entrar simplesmente num ciclo, numa rotina e sempre cometendo erros, como sempre no passado já aconteceu. Dava três passos para frente, 4 para trás, e os erros vão se acumulando, e a gente observa que fica estático. O melhor seria esse dinâmico seria mais receber essa mensagem interna, ter essa consciência interna, desse ser interno, dessa alma. Por isso, por hoje é só. Obrigado. Hein?